mais importantes, tá? Salomão, eu quero fazer um combinado com vocês, da gente fazer a aula um pouco mais detalhada. Então, em cada aula, de repente, a gente passa a semana toda, Thalita, né? Vem a semana toda falando de Salomão. A gente passar em cada capítulo desse início e de 1 Reis, para que a gente possa estudar bem a vida de Salomão, porque a vida de Salomão ela não é tão conhecida quanto a de Davi, e é muito inspiradora a vida de Salomão. Eu queria trazer para vocês um conteúdo um pouco mais amplo, tá? Então, nós vamos cobrir menos capítulos para a gente falar com um detalhe um pouco maior. Combinado? Topam? Então, vamos começar? Pessoal, para quem preferir, a gente está ao vivo no YouTube também. Nós estamos ao vivo no YouTube também. Essa live do YouTube, nós estamos fazendo alguns testes, né? Ontem nós já transmitimos o nosso culto lá também pelo YouTube. Então, se você quiser, você pode acessar aí Iekeviana, né? Iekeviana TV. Tudo junto, TV. Iekeviana, tudo junto, TV, lá no YouTube que nós estamos ao vivo. Ok? Vamos lá. Então, gente, no final já do reinado de Davi, o povo de Israel tiveram quatro guerras ainda contra os filisteus. E nessas 4 guerras, os valentes de Davi, começando por Abisai, irmão de Joabe, que era primo de Davi, né, os filhos de Zeruia, ele salva Davi. O que acontece? Nessas 4 guerras, os valentes de Davi mataram os descendentes, os filhos dos gigantes, né? Então, Davi matou Golias, e depois tiveram outros homens, mais ou menos da mesma estatura que Golias, mais 4 gigantes desses, né? Não eram gigantes, eram homens de grande estatura. Não eram considerados gigantes porque não eram tão grandes quanto os Enaquins, né? Os Nefilins, não eram tão altos quanto eles. Só que eram homens muito grandes, né? No padrão ali de Golias. E havia mais 4, né? Além de Golias, havia mais 4. E em cada guerra, um valente de Davi diferente matou um. E na primeira guerra, foi Abisai quem matou esse gigante para salvar Davi. O que acontece é que Davi cansa, né, na guerra. Tá lá na guerra, Davi era um homem valente de guerra, e ele cansa. Quando ele se cansa, esse gigante, ele percebe isso e ele coloca na cabeça que vai matar o rei, que vai matar Davi. E ele vem focado em Davi. E Abisai entra na frente com a sua lança, mata o gigante e salva a vida de Davi. E aí os homens de Davi, os valentes de Davi, eram cerca de 30, né, desses, mas os campeões, né, de Davi, eles se achegam a Davi e falam o seguinte: rei, você não vai descer mais com a gente para a guerra. Você agora vai ficar no palácio. O que acontece é que Davi começa a sua liderança como líder de exército, né? Como líder de homens. Ele foge de Saul o tempo todo comandando homens. E com homens, e Davi vai em inúmeras guerras. Davi era campeão de guerra. Só que a pior fase do reinado de Davi foi quando ele não foi para a guerra. Ele mandou Joabe ir lá para Rabá, lembra? Ele mandou Joabe ir e ficou em casa, ficou no palácio. Aí foi aí que ele conheceu Batseba e fez tudo de errado que transformou o resto da vida dele numa vida de punições, né, de consequências e tal. Então, no final, Davi volta para a guerra. É como se ele estivesse voltando ao início do seu reinado, né, em muitas guerras. Davi expandiu muito o reino de Israel. Então, no final, ele volta para a guerra, mas agora ele já velho. Então, nessa guerra, ele quase morre e Israel tem mais 3 guerras para frente depois dessa, todas contra os filisteus, e os homens de Davi falam assim: ó, você não vai mais. Então, na primeira, Abisai mata um gigante para salvar Davi. Na segunda, contra os filisteus, outro valente Davi mata outro gigante, e assim por diante. 4 guerras acontecem contra os filisteus, e finalmente, na 4ª guerra, aí já são dezenas de guerras contra os filisteus, né? Mas viram um inimigo declarado, mas na 4ª guerra, dessa série de 4 guerras aqui, Israel se livra de uma vez e os filisteus, então, são completamente dominados. Você vê que Salomão não tem mais problemas com os filisteus, tá?
E aí o que acontece? Davi envelhece, né? Davi envelhece. E na sua velhice, o corpo de Davi, ele esfria e precisa ser aquecido. Davi, ele estava tendo problemas, como se estivesse tendo hipotermia, sabe? E aí, o que eles fizeram? Eles procuraram uma jovem, era uma técnica daquele tempo, né, medicinal, não tem nada de sexual nisso, viu? Era para cuidados. Então, o que aconteceu? Eles procuravam uma jovem e acharam uma jovem. O texto diz que era uma jovem bonita, virgem ainda, não tinha marido, uma jovem chamada Abisag, e Davi fica deitado no colo dela. Sabe? Ela se deita e Davi fica o tempo todo deitado no colo dela. Davi já velho, para que o seu corpo se aqueça. Isso é muito utilizado até hoje, nas terras mais distantes do Polo Sul e Polo Norte, sabe? No Alasca, falam que quando vai um viajante ou alguém está tendo problemas assim, com seu corpo perdendo calor, as mulheres dos esquimós dormem abraçadas com essa pessoa para que o seu corpo se aqueça. E é uma técnica muito antiga e utilizaram aqui na velhice de Davi. Por que isso é importante? Porque essa mulher, essa jovem, a Abisag, vai ser um motivo de guerra de briga entre Salomão e Adonias. Nesse momento aqui, essa mulher salva a vida de Davi. Né? Davi certamente morreria, mas ele fica deitado no colo de Abisag e o seu corpo se aquece e ele vive um pouco mais. Tá? E aí, o que acontece? Davi lá, nesse tratamento, já velho, Adonias, que era o irmão de Absalão, que eu te falei, Adonias, ele se levanta e diz, bem, vou reinar. Imagina, ele acorda de manhã e fala, vou reinar, vou tomar o trono do meu pai, vou reinar. Meu pai já tá velho, não tá fazendo mais nada mesmo. Aí o que acontece? Adonias, ele se junta a Joabe, a Abiatar era o sacerdote que eu falei, e junta mais 50 homens e sai falando para o povo que ele é rei. Ele vai para uma outra cidade, ele convoca uma cerimônia, ele faz sacrifícios, ele faz todo o ritual, né, todo o rito de uma coroação, mas sem o seu pai passar para ele, e sem convidar alguns homens que eram homens valentes de Davi, eram homens preciosos no reinado de Davi. Por exemplo, o profeta Natã foi o profeta que profetizou sobre Davi por duas vezes muito importantes, né? A primeira, quando disse que Davi não ia construir o templo, seria Salomão, e a segunda, quando colocou o dedo na cara de Davi e falou o que Davi fez com Batseba. Esse profeta, ele se tornou um homem de confiança de Davi, se tornou um homem da corte, assim, Davi estimava muito Natã, e Natã ficava entre os principais, era um homem que ouvia a voz de Deus, profetizava da parte de Deus, e Davi respeitava muito isso, porque teve um relacionamento com Samuel, então via, ele foi ungido assim, profeticamente, então ele respeitava muito Natã, e Adonias não leva Natã para sabia que Natã era contra, não leva Natã para essa coroação, não convida Batseba, não convida Salomão, não convida alguns homens importantes. Natã, ele fica sabendo disso, né, que Adonias estava tentando tomar o trono, e Natã vai até Batseba. Neste momento, Davi já tinha prometido para Batseba que Salomão seria rei. Então, eu estava falando lá da linha de sucessão, né? Da linha de sucessão. Davi já tinha escolhido Salomão, embora ele fosse muito jovem. Davi escolheu Salomão desde criança, né? E neste momento aqui, Batseba fica sabendo que Adonias está tomando o trono. E Natã, ele dá um conselho para Batseba. Ele diz assim, entra lá na Câmara Real, Câmara do Rei, e fala para ele assim, você não tinha me prometido que o meu filho Salomão reinaria em seu lugar, né? Seria seu sucessor? Então, por que Adonias está reinando sem o seu conhecimento? Davi não sabia, né, dessa trama de Adonias, não sabia que Adonias estava tomando o poder.
E aí Natan disse para Batseba o seguinte: Batseba, quando você estiver falando, né, eu vou entrar e vou te interromper e vou contar para Davi o que está acontecendo lá. E aí o seu testemunho mais o meu vai fazer o rei tomar um posicionamento. E aí Batseba segue esse conselho de Natan e faz isso, né? Ela entra na câmara do rei, o rei lá nas últimas, Batseba conversa com o rei e diz exatamente o que Natan instruiu. Fala assim: rei Davi, você não tinha me prometido que Salomão iria reinar em seu lugar? Então por que Adonias está reinando? Davi leva um susto e Batseba está ainda falando, entra Natan, toma conta da reunião e fala com Davi o que está acontecendo, né? Davi chama a Batseba e promete para ela que Salomão vai reinar, né? Diz para ela, ó, a minha promessa ela continua de pé. Então, neste momento, Davi vai fazer o rito de constituição de reinado a Salomão, né? Vai constituir Salomão rei. Davi reúne as suas últimas forças ali e junta os homens, né? O texto bíblico ele diz que os valentes de Davi não estavam com Adonias, né? Os valentes de Davi seguiam somente a Davi. Então eles estavam esperando Davi se manifestar. E aí Davi reúne seus valentes, reúne o sacerdote, o texto diz Zadok, né? E é isso aí. E Davi junta os seus valentes e ele faz uma nomeação oficial de Salomão como rei. E aí começa a tocar as trombetas na cidade, o povo começa a gritar: viva o rei Salomão, viva o rei Salomão. Jonatas, filho de Abiatar, Jonatas, ele corre lá onde está acontecendo a cerimônia, porque estava acontecendo a cerimônia de Adonias. Essa cerimônia ela durava vários dias, né? Então ele estava no meio da cerimônia lá, da festa. E quando Batseba fala com Davi, Davi fala para Batseba assim: Batseba, eu vou resolver isso ainda hoje. Ainda hoje Salomão vai ser constituído rei. Ainda hoje o seu filho vai subir no trono. Então, naquele mesmo dia, Davi reúne todo mundo e começa a nomeação de Salomão, tá? E aí o que acontece? Adonias está sendo nomeado rei, lá escondido, e Salomão está sendo nomeado rei na cidade pelo próprio rei Davi e por todos aqueles que cercam Davi. Jonatas leva essa notícia para Adonias e quando ele fala, Salomão está sendo constituído rei lá, Davi está fazendo Salomão rei. Adonias fica com muito medo e o povo que está perto de Adonias ali começa a abandoná-lo, né? E eles fogem, volta cada um para sua ocupação, cada um para sua casa. Alguns vão lá para junto de Salomão e eles se desviam ali de Adonias e deixam Adonias na mão. Adonias corre para o tabernáculo e fica segurando no altar, com medo de Salomão. Ele sabe, ele tentou dar um golpe de estado e Salomão subindo ao trono legitimamente, qual vai ser a primeira ação de Salomão? Matar Adonias, lógico. Então, Salomão, muito jovem ainda, né, não sabia o que fazer. Adonias corre para dentro do tabernáculo e fica segurando no altar. Tá? Essa notícia de Adonias chega até Salomão. O Rogério está perguntando qual era a idade de Salomão quando ele foi coroado rei. E a nossa aniversariante entrou aqui. Parabéns, Bequinha. Deus te abençoe. Então, o texto bíblico não fala aqui da idade de Salomão, tá, Rogério? Não menciona. A gente só sabe que ele era muito, muito jovem.
ok? Mas eu vou dar uma olhada mais para frente e trago essa informação para você, provavelmente na live de amanhã, tá bom? De segunda-feira. Hoje é sexta, né? De segunda-feira. Então, Adonias teme a Salomão e essa notícia chega a Salomão. Um servo dele diz: Salomão, seu irmão Adonias está lá dentro do tabernáculo segurando no altar, com medo de morrer. Aí Salomão diz assim: ó, vai depender da atitude dele. Se ele for um homem sem maldade, vai viver. Se ele se demonstrar um homem trapaceiro, vai morrer. Essa notícia chega até Adonias e Adonias volta para sua casa, né? Tá seguro. Salomão disse assim, ó, pelo que ele fez até agora, tá tranquilo, não vai morrer. Salomão ainda não tinha uma postura firme de rei. Pelo que Adonias fez, deveria morrer. Era motivo de morte, era para morrer. Mas Salomão poupa a vida dele. Salomão não tem ainda, neste momento, a firmeza para mandar executar alguém. Né? E Davi ainda é vivo, tá? Quando isso acontece. E aí, Davi, já velho, e Salomão já é rei, Davi chama, né, esse jovem rei e começa a dar alguns conselhos para ele. E Davi dá quatro conselhos antes da sua morte. 4 conselhos muito importantes, né? E Salomão segue os 4 à risca. O primeiro conselho de Davi é que Salomão respeite, siga, ame e obedeça a lei de Deus, a lei que Deus entregou através de Moisés. Então, Davi diz para Salomão assim: Salomão, a lei de Moisés deve ser guardada, deve ser obedecida, sabe, na íntegra. E aí, nós vamos ver que logo após a morte de Davi, logo após Salomão cumprir esses conselhos de Davi, o texto ele vai dizer que Salomão amava ao Senhor e andava em retidão diante do Senhor. Então, esse primeiro conselho de Davi foi um conselho de cunho espiritual, né, para que Salomão zelasse no seu reino, porque o rei fazendo isso, a nação faria. Né? Então, zelasse no seu reino por uma aliança com o Senhor, por uma obediência à lei do Senhor. Ou seja, deixasse em Israel a adoração a Deus, a obediência à lei, tudo isso organizado, tudo isso em ordem, e Salomão segue esse primeiro conselho. Os outros 3 conselhos são conselhos já da estratégia de reino, né? Lidar com 3 homens importantes em Israel e 3 inimigos de Davi. Primeiro deles, Joabe. Fala, pô, mas Joabe inimigo de Davi? Joabe, o texto, os textos, né, que falam da relação de Joabe com Davi, tanto em 2 Samuel como em Crônicas, vai mostrar que Davi ele temia um pouco Joabe. Joabe era comandante do exército, então ele era muito poderoso. Davi considerava Joabe mais poderoso do que ele. Considerava Joabe mais poderoso do que ele. Por quê? Porque Joabe comandava o exército. Então, por exemplo, se Joabe se revolta contra Davi, ele tem os homens, ele tem o exército do seu lado. Davi ia usar quem para guerrear contra ele? Joabe, então, ele era um homem muito poderoso. Davi tinha uma relação com Joabe que tinha que ser muito cuidadosa. Né? Qualquer vacilo de Davi teria um inimigo, um grande inimigo ali dentro de casa. Né? Nós vemos isso, por exemplo, em Abner com Isbosete. Depois que Saul morre, Isbosete, que é o rei, vai reclamar com Abner, né, sobre Abner ter pego a concubina, que era de Saul, e Abner se revolta contra ele e diz, hoje ainda hoje ainda não, né? Ele diz, eu vou dar o seu trono para Davi. Você vê que o general, o comandante do exército, ele tinha um poder muito grande, uma autoridade muito grande, porque ele comandava a força militar. E o reino, ele era sustentado pela força militar. Né? Então, Davi, ele tinha um certo medo de Joabe. É por isso que ele não conseguiu punir Joabe em 2 feitos que Davi odiou em Joabe. Davi considerou isso 2 grandes traições da parte de Joabe.
que foi a morte de Abner. Joabe fez uma armadilha e matou Abner, escondido de Davi, e a morte de Amasa, né, filho de Jeter, também escondido de Davi. Davi queria fazer Abner o general. Ele sabia que Abner era um homem honrado e conhecia o caráter de Joabe. Então ele queria fazer Abner general. Joabe vai lá e mata Abner. Depois ele queria fazer Amasa general. Joabe vai lá e mata Amasa. Então ele matou os dois escondido de Davi, e Davi não perdoou. Tá? Davi não perdoou, mas não pôde puni-lo. E aí Davi disse para Salomão, Joabe, ele me serviu bem. Joabe salvou Davi da guerra contra Esbozete, né, derrotando Abner, salvou Davi da rebelião de Absalão, derrotando Absalão, salvou Davi da rebelião de Seba, matando Seba, né, na verdade cercou a cidade lá e mandou o povo cortar a cabeça de Seba e deu certo. Então, Joabe serviu bem a Davi, embora tenha cometido essas duas grandes traições. No geral, Joabe foi um grande comandante de exército, né? Um grande comandante, notável, não perdeu guerra nenhuma. Tudo que entrou, ganhou, e realmente notável. Né? No entanto, Davi disse para ele, ele foi fiel a mim, mas não foi a você. Porque foi Joabe quem levantou Adonias. E a história diz, a história paralela, assim, mostra Joabe com más intenções, porque Adonias também era também não era valente, assim, era um homem também de um caráter duvidoso, ou seja, Joabe sabia que ninguém governaria Israel como Davi, não tinha como, ninguém daria conta de um reinado como Davi. Ele não sabia ainda o que Deus planejava para Salomão. Salomão foi um grande rei, mas Joabe não acreditava em Salomão, então dá para a gente imaginar aqui que Joabe pretendia alguma coisa contra Adonias mais à frente, né? De repente até tomar o trono. Agora, Joabe seria, né, se Adonias se torna rei, Joabe continuaria comandante e Joabe seria um homem extremamente poderoso, até com o próprio rei nas suas mãos. Né? Então ele ia continuar no poder, por isso ele trai a confiança de Davi, trai a Salomão e tenta fazer Adonias rei. Tá? E Davi fala isso para Salomão. Né? Você vai começar o reino com um homem desse na sua confiança, então não deixe de punir Joabe. E ele diz assim, na tua sabedoria você vai saber o que fazer com Joabe. Tá? Deu o segundo conselho falando de Barzilai. Só que de Barzilai, o conselho de Davi é bom. Ele Gileadita, né, lá de Gileade. Ele diz assim, Salomão, lembre-se que Barzilai, quando eu fugia de Absalão, Barzilai me ajudou. Então, seja compassivo com ele, né, seja generoso com ele. E fala de Simei. Você lembra de Simei? Quando Absalão ele se rebelou contra Davi, e Davi precisou fugir da sua cidade, né? Fugir de Jerusalém. Quando ele estava saindo com a sua comitiva, Simei ia perseguindo a comitiva e tacando pedra, né, em Davi e gritando, né? Você foge como um cão, você está pagando pelos erros contra a casa de Saul. Deus viu a sua maldade contra Saul e você está pagando essa maldade agora, o seu próprio filho tomando o seu trono. Né? Simei ficava amaldiçoando a Davi. E Abisai, nessa ocasião, né, Abisai falou para Davi, quem é esse homem aí para ficar gritando contra você? Me dá permissão que eu desço lá e arranco a cabeça dele agora. E Davi não deixou. E Simei, então, fez essa maldade contra Davi. Aí Davi disse para Salomão, na tua sabedoria você vai saber o que fazer contra Simei. Depois que Davi dá esses conselhos a Salomão, Davi morre, né? É feito um grande funeral. O sepulcro de Davi, né? Ele é grandioso, né? Você vai ver que depois os reis lá na frente, quando precisavam de dinheiro,
eles saquearam o sepulcro, o túmulo de Davi, porque o túmulo de Davi tinha riquezas assim monumentais, fizeram um túmulo assim, ostentação, sabe? Foi algo incrível. E Salomão, então, muito jovem, começa a reinar. Davi morre, dá esses conselhos a Salomão, começa a reinar. No primeiro momento, Adonias, o irmão que Salomão tinha poupado, ele chama Batseba, mãe de Salomão. Ele tem medo de ir até Salomão, tem medo de morrer. Ele chama Batseba e fala assim para ela: ó, você sabe, todo mundo sabe que o reino era meu. Você sabe que o reino era meu. Só que o meu pai Davi tirou de mim e deu para o seu filho Salomão. Então, pede para ele, pelo menos me conceder um desejo. Eu já não tive o reino mesmo, pede para ele me conceder pelo menos um desejo. Aí ela diz, qual que é? Ele falou, eu quero Abisag. Lembra de Abisag? Aquela mulher, aquela jovem que tinha aquecido Davi, livrado Davi da morte, né? Quando o seu corpo estava perdendo o calor, Davi ficava deitado com ela e o seu corpo se aquecia. Você lembra disso? Então, essa mulher, Abisag, Adonias pede para que Salomão a dê para que ele se case com ela, tenha ela como mulher. O texto aqui não diz. Hoje de manhã eu estava aqui conversando com o pastor Tony e nós vemos a força com que Salomão responde a esse pedido de Adonias, mas eu estou perguntando aqui, conversando sobre isso, se ele via em Adonias aqui uma maldade, uma intenção de usar isso contra Salomão. Concluímos aqui, então, que Adonias provavelmente estava tentando demonstrar uma fraqueza em Salomão e, em algum momento, dar um golpe de Estado e tomar o trono. Salomão responde com muita força. Com muita força. Salomão, neste momento, ele fala para a mãe dele. A mãe dele entra, Batseba, né, entra e fala, Salomão, Adonias pediu Abisag, a mulher que cuidou de seu pai na velhice. Salomão diz assim, olha a resposta de Salomão. Eu avisei para ele que se ele fosse bom, viveria. Se fosse mal, morreria. Se fosse mal, morreria. Aí Salomão diz, se ele me fez um pedido desse, o próximo passo dele, depois desse, vai ser tentar tomar o meu trono. Nesse momento, Salomão ordena que Adonias seja morto. E aí é uma sequência. Tem Adonias, Joabe e Simei. Quem mata os três é Benaia, filho de Joiada. Esse Benaia, ele vai se tornar o comandante dos exércitos de Salomão. Então, a posição que Abner ocupou no exército de Saul, Joabe ocupou no exército de Davi, Benaia vai ocupar no exército de Salomão, de comandante, né? Então, Benaia vai lá e mata Adonias, né? Salomão dá essa ordem, Benaia mata Adonias. Assim morre, logo no início, no primeiro ano de reinado de Salomão, morre o seu irmão mais velho, Adonias, que tinha um desejo muito grande, uma ganância pelo trono. E assim morre Adonias, tá? Então Salomão começou o reinado, a Melzinha chegando aqui, Salomão começou o reinado mandando matar o próprio irmão, tá? Ah, Melzinha. A mamãe vai levar você. Tá. Quer dar um oi pro pessoal, Melzinha? Tá brava, ó. E aí, isso assim morre. Peraí, ela vai cair aqui. Pode vir, mãe, pega ela aí. Vai com a mamãe. Pronto. Assim, Salomão então manda Benaia matar Adonias. E aí tem Joabe. Salomão ele decide também que Joabe vai morrer. E Salomão, ele manda Benaia matar Joabe, dizendo assim, aliás, ele primeiro manda Benaia matar Joabe, fala, pode ir lá e pode matar, já estou decidido. Benaia vai e Joabe foge para o tabernáculo. Ele faz a mesma coisa que Adonias tinha feito lá atrás. Ele entra no tabernáculo e ele agarra no altar e fica ali.
segurando o preso no altar. Quando Benaia chega na porta do tabernáculo, Benaia diz para Joabe: Joabe, sai daí, vem aqui para fora, seja homem, né? Você vai morrer, já foi ordenado pelo rei, você vai morrer, vem aqui para fora que você vai morrer. E Joabe diz: não, se você for me matar, vai me matar aqui dentro. Benaia não entra, ele teme pelo tabernáculo e ele manda um mensageiro para Salomão e diz: o rei, Joabe está dentro do tabernáculo, agarrado ao altar e diz que não vai sair. O que eu faço? Salomão responde para Benaia dizendo assim: Joabe vai pagar pelos crimes que cometeu contra meu pai Davi. Joabe matou a Abner, matou a Amasa sem o consentimento do meu pai, traiu meu pai, portanto ele vai morrer. Entre no tabernáculo e mate-o aí no altar mesmo, não tem problema, mate-o agora. Quando essa mensagem chega a Benaia, Joabe está lá, preso no altar, Benaia invade o tabernáculo e mata Joabe dentro do tabernáculo, segurando no altar. Então, assim morre Joabe. Nós já temos duas grandes... É o início, né, do reinado de Salomão. Eu falei que foi um início conturbado, foi em paz lá na frente, mas o início foi conturbado. Então você já vê, no primeiro momento, Salomão mandando matar o irmão e depois mandando matar o comandante do exército do rei Davi. E aí, eu te pergunto, o que aconteceu para que Joabe tinha sido tão poderoso na época de Davi, depois da morte de Davi, ser morto assim por Benaia e o exército não se revoltar. O que acontece é que essa traição de Joabe com Davi, tentando nomear Adonias rei, queimou o filme dele, porque os valentes de Davi, aqueles 30 valentes de Davi, eles todos ficaram com Davi, não seguiram Joabe, então Joabe já perdeu aí. E esses valentes, eles eram comandantes em menor escala, né? Então tinha ali, Joabe era o comandante do exército todo, mas você tinha capitão, você tinha a hierarquia do exército, estava distribuída dentre esses valentes de Davi. E eles eram também da guarda real, né? Da guarda real, que tinha contato direto com o rei, ou seja, eram homens valorosos. E esses ficaram com Davi e foram para Salomão. Então, Salomão nomeia Benaia comandante e esses homens todos apoiam Benaia, ou seja, os homens, o exército como um todo, ele se desviou de Joabe nesse erro, tá? E seguiu a Benaia. Então, Benaia mata Joabe e assim morre o antigo comandante do exército de Davi. E Benaia, então, surge como um homem. Ele é o executor, né, das ordens de Salomão, então surge como um homem importante em Israel militarmente. Tá? Simei. Para Simei, Salomão tomou a seguinte decisão. Ele mandou uma ordem a Simei dizendo o seguinte: Simei, agora, durante toda a sua vida, você não vai mais sair da cidade. Você está proibido de sair de Jerusalém. Salomão emitiu um decreto dizendo assim: no dia que você sair, você vai morrer. Dizendo para Simei. Então ele perdoa Simei por amaldiçoar o seu pai, por fazer mal ao seu pai, mas ele diz que se Simei sair da cidade, ele vai morrer. Se ficar na cidade, vai poder viver. Né? Simei, um homem rico, né? Ele era ligado ligado à família de Saul, então um homem próspero, tinha os seus negócios, podia viver na cidade ali. Simei vive nela, normal, e o que acontece? 2 servos de Simei fogem, 2 escravos de Simei, né? Fogem, e eles são encontrados em Gate. Gate era a cidade dos filisteus, né? Era a capital da cidade dos filisteus. Você lembra que Davi foi para lá na época do rei Aquis, né? E ele deu Ziclag para Davi, você lembra? Então, Gate, essa cidade dos filisteus, lá são encontrados os 2 servos de Simei. E ele recebe um aviso, um recado, né? Avisam para ele, seus servos estão lá em Gate. Simei vai para Gate, né? Não se importa com o decreto de Salomão, sai da cidade, vai até Gate,
encontra os seus 2 servos, pega-os de volta, seus escravos, e traz de volta para a cidade. E aí Salomão fica sabendo, essa notícia chega até Salomão. Era importante, porque Simei ele era um homem importante, né? Então ele sair da cidade e voltar seria algo visível, né? Nós sabemos que os negócios se davam no portão da cidade. E Salomão, esse decreto fazia com que Simei fosse meio vigiado, né? Então, essa notícia chega até Salomão. Simei saiu da cidade e já está de volta, já voltou. Salomão, então, manda Benaia, o executor de Salomão, até Simei com a ordem de matá-lo e diz para ele, o rei emitiu um decreto, você sabia, o dia em que você saísse da cidade, você morreria. Então, esse dia chegou. E Benaia mata Simei nessa ocasião. Assim morrem os 3 inimigos, né, de Davi e de Salomão, né? Adonias não foi um inimigo de Davi, mas se mostrou inimigo nessa traição. Joabe esteve do lado de Davi, mas o traiu por 2 vezes, e por 3 vezes, né? 2 vezes Abner e Amasa, matando Abner e Amasa, e a terceira vez tentando instituir Adonias como rei, né? E o terceiro, Simei, que foi um inimigo de Davi, né, amaldiçoando Davi e apoiando Absalão. Então morrem os 3. Salomão começa o seu reinado em paz. Ele tira da frente, né, com morte, né, com execução, ele tira da frente o que estava atrapalhando, né? Certamente Salomão teria dificuldade de reinar com esses 3 vivos, né? Então ele remove isso da frente. O rei Davi tinha dado conselhos sobre isso. O rei Davi não mandou, né, lembra nos conselhos? Eram 4 conselhos: obedecer às leis de Deus, né, punir Joabe, ser bondoso com Barzilai e punir Simei. O rei Davi não tinha falado nada sobre Adonias, ele não ia mandar matar o próprio filho. Então, Salomão tomou sozinho a decisão de matar Adonias, mas decide, então, matar Joabe, matar Simei e ser bondoso com Barzilai e seguir o conselho de ser fiel. O texto vai seguir dizendo que Salomão amava muito ao Senhor, né? E ele vai até Gibeá para oferecer sacrifícios a Deus, né? E nessa, Salomão adormece e ele tem um sonho. Esse sonho ficou um texto muito famoso de 2 Crônicas, né? Porque é quando Deus está dizendo para ele, Salomão, se o povo desobedecer, eu vou trazer guerra, eu vou trazer peste, eu vou trazer sofrimento ao povo. Mas, e aí é o texto famoso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, né? Se arrepender das suas maldades e se humilhar, né? Então eu restaurarei a sua terra, curarei as suas feridas, né? Esse texto é muito famoso. Foi nesse momento, né? Deus falando isso com Salomão em Gibeá. E ele aparece em sonho, né, para Salomão e fala: Salomão, faça-me um pedido. Ele está vendo a retidão de Salomão, o zelo com que Salomão está iniciando o seu reinado, e ele fala: Salomão, faça-me um pedido. O que você quer? O que você deseja? E Salomão então tem ali a oportunidade de fazer um pedido a Deus, né? E Salomão ele olha para o reino, ele diz: Senhor, meu pai Davi foi um grande rei e eu sou só um menino, sou só um garoto, eu não tenho condições de reinar. Esse pedido de Salomão é lindo, é muito inspirador, né? É algo para você aí de casa, para nós aqui, para nós aprendermos, né? Ele olha para a oportunidade que tem e diante de Deus, e o pedido que ele faz é: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa conduzir o povo, para eu possa julgar com justiça, para que eu possa ser um bom rei para o teu povo, né? Para eu possa ser um grande líder para o teu povo. Então, Salomão, na oportunidade de fazer um pedido, ele não é egoísta, ele faz um pedido visando o bem da nação, né? E um pedido por sabedoria para ser justo, né? Sabedoria para obedecer a Deus. Então Salomão pede condições de reinar, né, com sabedoria, para que o nome do Senhor seja
então glorificado, edificado ali no país de Israel. É um pedido incrível, né? E Deus diz para ele, ó, Salomão, você podia ter pedido riqueza, você podia ter pedido vida longa, você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas você pediu algo muito mais grandioso do que tudo isso, muito mais grandioso do que tudo isso, pedindo para pedindo sabedoria para reinar de maneira justa. Então Deus diz para ele, então eu vou te dar tudo. Você pediu uma coisa e o seu pedido foi muito excelente, né? Você pediu bem, então eu vou te dar tudo. Eu vou te dar sabedoria como nunca antes. Não teve um rei ainda tão sábio quanto você e não vai ter depois de você um rei tão sábio quanto você. Não teve um rei, vou te dar riqueza e glória. Não teve um rei como você, rico como você, e não vai ter. Né? Eu vou te dar muita riqueza e vou te dar também os teus inimigos. Né? Então, o que acontece é que Salomão, ele não tem um reino ali, ele tem praticamente um império. A Bíblia diz que Salomão reinava, comandava do Eufrates, lá em cima, até a terra dos filisteus, lá embaixo. Então, do extremo norte até o extremo sul. Ou seja, era um império. Basicamente, o que Deus tinha dado para o povo, quando eles entraram em Canaã lá atrás, Salomão agora é que comanda tudo isso. Né? Davi fez através da guerra e Salomão não precisou fazer. Salomão faz. Ele tem o reino em paz, né? Não precisa dessas guerras. E tudo isso foi dado a ele nesse momento, nesse pedido. E a sabedoria de Salomão se torna, então, notável. Isso vai estar no capítulo 5, 4, no capítulo 3. No capítulo 3. Salomão recebendo sabedoria. No momento seguinte, no mesmo capítulo 3, no verso 16, aparece aquele caso famoso das duas mulheres. Né? Elas aparecem com um bebê e uma dizendo, o filho dela morreu, e ela acordou e pegou o meu e está falando que é dela. E aí as duas mulheres com o bebê, Salomão pergunta para uma, quem é a mãe? Ela fala, sou eu. Pergunta para outra, quem é a mãe? Sou eu. Então Salomão fala, é simples, né? Mata, corta o bebê no meio, dá metade para cada uma e está satisfeito. A mãe verdadeira, ela se manifesta e ela diz que não, então dá meu filho para ela. É melhor que meu filho esteja com ela mais vivo do que morto. E aí Salomão diz, você é a mãe verdadeira. Porque a outra só queria ver você perder o seu filho igual ela perdeu. Mas você não, você queria de fato o bem da criança. Então, essa forma como Salomão resolve este caso fica muito famoso, fica muito famosa em Israel. Então, a sabedoria de Salomão, ela é propagada, tá? E aí, gente, o reino de Salomão, ele se torna muito grande. Como eu falei, do Eufrates até a terra dos filisteus embaixo, Salomão comandava tudo. E nesse momento aqui, Salomão se casa com a filha de Faraó, filha do rei do Egito, e faz uma aliança com o Egito. Então, o Egito já não é mais tão poderoso, né? Já não é mais tudo aquilo, mas Salomão faz uma aliança, se casa com a filha do Faraó e tem um reinado muito grande, começa um reino próspero em paz. Nós vamos continuar na segunda-feira e nós vamos ver agora a riqueza de Salomão, a riqueza do reino. Pra você ter uma ideia, a Bíblia diz que prata em Israel era comum, não tivesse valor assim de tanta que tinha. Então, o rei ele se torna muito, muito poderoso, muito rico. E Davi ele tinha feito uns preparativos, né, para a construção do templo. Tinha dado uma grande oferta do seu tesouro pessoal e arrecadado já muita coisa. Então Salomão faz algumas alianças, consegue trabalhadores, consegue madeira, consegue muitas coisas e aumenta muito, né? Salomão aumenta muito o imposto, ele cria um imposto só para arrecadar dinheiro para construir o templo e o povo paga o imposto com prazer, todo mundo enriquecendo em Israel. Foi um tempo incrível, né, de muita prosperidade, e neste momento é que Salomão constrói, primeiro ele constrói um templo,
para o Senhor um grande templo, incrível, e depois ele constrói um palácio para ele morar, né? Um palácio muito superior ao palácio em que Davi, seu pai, morava. E aí, aí começa esse tempo de muita prosperidade. Nós vamos ver essa parte do reinado de Salomão na segunda-feira. Ainda colocou aqui, vira até episódio do Chapolin, É isso aí. Então, é verdade, né? Tem um episódio do Chapolin com Salomão, muito engraçado. Então, gente, eu comecei hoje, né, a história de Salomão de maneira bem detalhada. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham tido uma oportunidade aqui de conhecer melhor esse início. De Salomão fala muito da sabedoria, da riqueza, das mulheres, né? Um monte de mulher, da idolatria, né? Mas poucas pessoas têm claro, esse início de reinado, né? Como é que foi, como é que Salomão se estabeleceu no reino. E hoje eu quis trazer isso para vocês, tá bom? Então, na segunda-feira nós estaremos de volta. Hoje à noite tem live, né, Thalita? Temos live. Hoje, vai continuar com 7h30, adoração, 7h30 até as 8, né? E segunda-feira, às 10 horas, estaremos de volta. Né, com o pastor, mas acho que hoje não vai dar, né? Pelo jeito ele já tem um compromisso à noite. É verdade. Então, provavelmente estaremos sozinhos. Tá bom? Então, siga lá as nossas redes sociais, curta lá, se inscreve lá no nosso canal, IQ Viana TV. Tá bom? Foi bem a transmissão pelo YouTube? Foi bem. O pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube, foi tranquilo a transmissão? Tiveram algumas pessoas já pelo YouTube. Nos acompanharam pelo YouTube. A nossa intenção é a gente depois acabar fazendo a escola pelo YouTube, por ser mais fácil, né? Já fica gravado lá. Exatamente. As aulas a gente não precisa tirar do Instagram para passar para lá, né? E assim as aulas já ficam disponíveis para vocês. Vamos fazer só mais alguns testes e aí daqui a pouco a gente já determina. É isso aí, gente. Então, provavelmente semana que vem a gente já faz essa migração, né? Joga tudo lá pro YouTube. Tá bom? Gente, Deus abençoe, uma ótima sexta-feira. Vocês tenham uma sexta-feira abençoada, produtiva, para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Encerramos aqui no Instagram, agora vamos encerrar no YouTube. Ótima sexta-feira. Marco de Paula falou assim, olha, muito boas. Foi muito boa a transmissão. Legal. Obrigada por nos acompanhar, viu, querido? Deus abençoe. Obrigado.